Criei meu filho sozinha como faxineira por 23 anos. No casamento dele, a mãe da noiva me apontou na frente de todos e disse: "Ah, você é a que limpava os banheiros?" A sala inteira riu. Então meu filho parou o DJ, pegou o microfone e o pai da noiva nunca mais abriu a boca naquela noite. Meu nome é Sandra Mills e, durante a maior parte da minha vida, trabalhei de joelhos. Não em oração, embora tenha havido muitas noites em que tentei isso também. Trabalhei de joelhos porque era esse o meu trabalho. 23 anos limpando prédios de escritórios, saguões de hotéis e casas de outras pessoas em Columbus, Ohio. Carregava um esfregão, um balde e uma sacola cheia de produtos de limpeza que cheiravam a alvejante e limão. Minhas mãos ficaram ásperas antes de eu completar 30 anos. Minhas costas começaram a doer antes de eu completar 40. Mas o trabalho era honesto e pagava pela única coisa na minha vida que fazia tudo o mais valer a pena. Meu filho, Nathan. O pai de Nathan foi embora quando ele tinha 2 anos. Ele não se despediu. Não deixou nenhum bilhete. Uma manhã, ele estava lá, e quando voltei para casa depois do meu turno da madrugada, ele já tinha ido embora. Fiquei parada na porta do nosso pequeno apartamento por um longo tempo naquele dia, olhando para o armário vazio onde suas roupas costumavam ficar penduradas. Então olhei para Nathan dormindo em seu berço, seu pequeno peito subindo e descendo, e fiz uma promessa silenciosa a mim mesma. Aconteça o que acontecer, esse menino não vai sofrer por causa disso. Cumpri essa promessa todos os dias durante os 23 anos seguintes. Morávamos em um apartamento de 2 quartos na zona leste de Columbus. O prédio era antigo e às vezes o aquecimento parava de funcionar em janeiro, mas o proprietário era um homem decente e me dava um pequeno desconto no aluguel quando as coisas ficavam especialmente difíceis. Eu aceitava todos os turnos extras que conseguia encontrar. Nos fins de semana, limpava casas particulares para famílias que me pagavam em dinheiro. Algumas delas eram gentis, outras mal olhavam para mim. Aprendi a não levar para o lado pessoal. Trabalho era trabalho. Nathan cresceu vendo-me sair antes do nascer do sol e voltar para casa depois de escurecer. Ele nunca reclamou. Quando teve idade suficiente para entender, começou a ajudar sem que eu pedisse. Ele lavava a louça, dobrava a roupa lavada, deixava o jantar aquecendo no fogão para as noites em que eu chegava em casa cansada demais para cozinhar. Ele tinha 7 anos da primeira vez que fez isso. Sentei-me à mesa da cozinha e chorei baixinho enquanto comia. Não porque estivesse triste, mas porque não conseguia acreditar que essa pequena pessoa que eu havia criado já estava tentando cuidar de mim. Seus professores o chamavam de excepcional. Ouvi essa palavra tantas vezes nas reuniões de pais que ela deixou de me surpreender. O que me surpreendeu foi vê-lo continuar excepcional, mesmo quando as coisas em casa estavam difíceis. Quando o carro quebrou e eu não tive condições de consertá-lo por 3 meses, Nathan pegou 2 ônibus para ir à escola sem reclamar nenhuma vez. Quando tive que deixar de ir à excursão da 8ª série porque não tinha os $40 necessários, ele me disse que estava tudo bem e passou aquela manhã de sábado me ajudando a limpar a casa de um cliente. Ele nunca me fez sentir que eu tinha falhado com ele. Nenhuma vez. Quando Nathan se formou no ensino médio, ganhou uma bolsa integral para estudar engenharia civil em uma universidade em Pittsburgh. Eu mesma o levei até lá no mesmo carro velho que tinha quebrado 3 anos antes. O campus era lindo, de um jeito tranquilo e sério. Prédios de tijolos vermelhos, gramados amplos e abertos. Estudantes se movendo em todas as direções com um tipo de confiança tranquila que eu nunca havia sentido. Caminhei ao lado de Nathan carregando uma de suas malas e tentei não parecer muito deslocada. Antes de eu partir, ele me abraçou por um longo tempo no estacionamento. "Mãe", ele disse, "vou deixar você orgulhosa." Eu disse a ele que ele já tinha feito isso. Disse que no momento em que ele nasceu, eu não tinha mais nada a provar para ninguém. Dirigi sozinha para casa naquela noite, 4 horas de volta a Columbus, e me permiti chorar durante a maior parte do trajeto. Não era um choro de tristeza. Era outra coisa. Aquele tipo de sentimento que não tem nome, mas fica no peito como um longo suspiro finalmente liberado. Nathan se formou com honras, conseguiu um emprego em uma empresa de engenharia na Filadélfia, e em poucos anos chegou a gerenciar projetos de construção inteiros. Ele me ligava todos os domingos, sem falta. Não importava onde ele estivesse ou o quão ocupada a semana tivesse sido. Domingo de manhã, meu telefone tocava, e era o Nathan. Então, num domingo, a ligação foi diferente. "Mãe", ele disse, "preciso te contar uma coisa." O nome dela era Victoria Harmon. Ela trabalhava com finanças. A família dela era de Connecticut, família tradicionalmente rica. O pai dela, Richard Harmon, dirigia uma empresa de investimentos imobiliários. A mãe dela, Diane Harmon, organizava eventos beneficentes e fazia parte do conselho de várias fundações artísticas. Eu ouvi com atenção tudo o que ele disse. Fiquei feliz por ele. Verdadeiramente, completamente feliz. Mas em algum lugar no fundo da minha mente, algo pequeno e cauteloso se mexeu. Eu tinha passado 23 anos limpando as casas de pessoas como os Harmons. Eu sabia quais famílias sorriam para você e quais olhavam através de você como se você fosse parte da mobília. Eu sabia como era a sensação de ser invisível em uma casa que não era sua. Não disse nada sobre nada disso. Disse ao Nathan que mal podia esperar para conhecê-la. E eu estava falando sério. Victoria e eu nos conhecemos pela primeira vez numa tarde de sábado em outubro, num pequeno restaurante na Filadélfia que Nathan havia escolhido cuidadosamente.
Dava para perceber que ele tinha pensado nisso. Nem muito chique, nem muito casual. Um lugar onde ambos os mundos pudessem se sentir à vontade. Ele até me ligou na noite anterior para descrever o bairro, para que eu não me sentisse perdida ao procurá-lo. Cheguei alguns minutos antes e sentei-me à mesa perto da janela, alisando meu casaco com as duas mãos. Era o casaco mais bonito que eu tinha. Azul marinho escuro, comprado 2 anos antes para o funeral de um primo, e usado apenas uma vez desde então. Eu o tinha passado na noite anterior e verificado 3 vezes no espelho naquela manhã. Queria parecer a mãe de alguém. Alguém que pertencesse a uma mesa como essa. Nathan chegou primeiro e me abraçou na porta. Ele estava bem, descansado, confiante, com aquele ar de tranquilidade que surge quando alguém está genuinamente feliz. Poucos minutos depois, Victoria entrou, e eu entendi imediatamente por que Nathan estava daquele jeito. Ela era elegante sem esforço. Alta, serena, o tipo de mulher que se movia pela sala como se nunca tivesse duvidado de seu direito de estar ali. Ela sorriu calorosamente para mim e estendeu a mão. Senhora Mills, disse ela, o Nathan fala de si constantemente. Estava ansiosa por este momento. Apertei-lhe a mão e disse-lhe que era maravilhoso conhecê-la finalmente. E era mesmo. Ela foi agradável durante todo o almoço. Fez-me perguntas sobre Columbus, sobre como era o Nathan em criança, sobre o que eu gostava de fazer aos fins de semana. Riu nos momentos certos. Ouvia quando eu falava. Mas havia algo de cauteloso em sua atenção. Algo ensaiado. O jeito como uma pessoa olha para você quando está sendo educada, em vez de curiosa. Percebi isso da mesma forma que se percebe uma corrente de ar em uma sala. Não o suficiente para reclamar, mas o suficiente para sentir. Disse a mim mesma que estava sendo injusta, que estava procurando problemas porque estava nervosa. Nathan estava feliz. Era isso que importava. O noivado foi anunciado 2 meses depois. Nathan me ligou numa manhã de domingo, mais cedo do que o habitual. E eu pude ouvir o sorriso em sua voz antes mesmo de ele dizer uma única palavra. Ele a pediu em casamento num pequeno parque da cidade onde eles haviam dado seu primeiro passeio juntos. Victoria disse sim imediatamente. Ele parecia ele mesmo novamente. Como o rapaz que deixava o jantar esquentando no fogão e dobrava a roupa lavada sem que ninguém pedisse. Disse a ele que ele merecia todas as coisas boas que estavam por vir. Então, sentei-me à mesa da cozinha por um longo tempo depois que desligamos, segurando minha xícara de café com as 2 mãos, observando a luz da manhã se mover pelo chão. O jantar de noivado foi realizado na casa da família Harmon, em Greenwich, Connecticut, 6 semanas depois. Nathan pagou minha passagem de trem e providenciou um carro para me buscar na estação. Ele pensou em tudo. Ele sempre pensava. A casa era exatamente o que eu esperava, e de alguma forma, ainda mais do que eu havia imaginado. Uma longa entrada particular. Pilares de pedra na entrada. Jardins que deviam exigir uma equipe própria em tempo integral para mantê-los. Lá dentro, os tetos eram altos, e os móveis pareciam ter saído de um catálogo, para pessoas que não precisavam verificar preços. Uma suave música clássica tocava de algum lugar que eu não conseguia identificar. Os garçons circulavam silenciosamente entre os convidados, servindo taças de vinho e pequenos pratos de comida que eu não reconhecia. Havia talvez 30 pessoas na sala. Amigos dos Harmon, parentes, parceiros de negócios. Conversavam com naturalidade, como as pessoas fazem quando se relacionam nos mesmos círculos há décadas. Fiquei parada perto da entrada por um momento e respirei fundo antes de entrar completamente. Richard Harmon se apresentou primeiro. Ele era alto, de cabelos grisalhos, com o aperto de mão firme de um homem que havia praticado isso. Ele perguntou meu nome, perguntou de onde eu era e acenou com a cabeça para tudo o que eu dizia com uma expressão que conseguia parecer atenta sem parecer interessada. Quando mencionei Columbus, ele disse, Ohio, em um tom que fazia parecer um pequeno inconveniente. Diane Harmon apareceu alguns minutos depois. Ela era o tipo de mulher que entrava em uma sala e imediatamente fazia você perceber como ela havia escolhido entrar. Vestida de maneira impecável, cabelo arrumado na perfeição, um sorriso que era radiante sem ser caloroso. Ela segurou minhas 2 mãos nas dela quando Nathan nos apresentou. Sandra, disse ela, que prazer. Nathan nos contou tanto sobre você. Ela me olhou por um momento de uma maneira que reconheci de anos de experiência profissional. A avaliação rápida, quase invisível. O pequeno cálculo por trás de olhos educados. Eu já tinha visto isso nos rostos de mulheres que me entregavam a chave de sua casa e apontavam para os produtos de limpeza sem fazer contato visual completo. Sorri de volta e disse que o prazer era todo meu. O jantar foi servido em uma longa mesa na sala de jantar formal. Sentei-me perto da extremidade mais distante, entre um parceiro de negócios de Richard, que falava apenas sobre avaliações imobiliárias, e uma senhora mais velha que passou a maior parte da refeição comendo em silêncio e, ocasionalmente, olhando para o celular. Nathan estava na outra extremidade da mesa com Victoria e seus pais, perto o suficiente para eu vê-lo, mas longe demais para uma conversa fácil. Comi com cuidado. Falei quando me dirigiram a palavra e tentei não ficar olhando para o relógio. Em um momento durante a refeição, Diane Harmon contou uma história sobre a infância de Victoria. Um verão passado no sul da França. Uma viagem de barco ao largo da costa de algum lugar caro. A mesa riu, ouviu e fez perguntas complementares. Então alguém se virou para mim com a curiosidade educada de quem preenche o silêncio. E perguntou como eu passava meus próprios verões quando Nathan estava crescendo. Eu disse que passávamos a maior parte deles em Columbus. Que íamos à piscina pública quando fazia calor suficiente. E às vezes dirigíamos até um parque estadual nos fins de semana, se eu tivesse 2 dias de folga seguidos. Houve uma pausa breve e inconfundível. Então a conversa seguiu em frente, suave e completamente. Da mesma forma que uma corrente contorna uma pedra no meio de um rio. Ninguém foi cruel com isso. Não falei muito pelo resto do jantar. No trem de volta para Columbus naquela noite, fiquei olhando pela janela escura por um bom tempo. Nathan me abraçou para se despedir na porta e se segurou por alguns segundos a mais do que o normal. Ele não disse nada sobre o jantar, e eu também não. Mas ele olhou para mim da maneira como costumava olhar quando era jovem, e percebia algo para o qual ainda não tinha palavras. Pressionei a mão contra o vidro e observei as luzes de Connecticut desaparecerem atrás de mim.
Disse a mim mesma que tudo ficaria bem, que o casamento seria diferente, que eu estava pensando demais nas coisas, como sempre fazia quando eu estava cansada. Eu já limpava a casa de outras pessoas há tempo suficiente para saber a diferença entre um lar que te acolhe e um que simplesmente tolera a sua presença. Mas disse a mim mesma que estava errada. Eu realmente queria estar errada. O casamento estava marcado para o segundo sábado de junho. Descobri a maioria dos detalhes através do Nathan, aos poucos, ao longo de várias ligações entre novembro e a primavera. O local era uma propriedade histórica nos arredores de New Haven. Um lugar que recebia não mais do que um punhado de eventos por ano, e tinha uma lista de espera que, aparentemente, se estendia por mais tempo do que alguns casamentos duravam. As flores estavam sendo arranjadas por alguém cujo nome Victoria mencionou, da maneira como as pessoas mencionam nomes que esperam que você reconheça. O serviço de buffet era de uma empresa de Manhattan. O fotógrafo já havia fotografado casamentos na Itália. Eu ouvi tudo isso e disse a Nathan que parecia lindo. Porque era mesmo. E porque o que mais havia para dizer. Meu envolvimento no planejamento foi mínimo. O que eu entendi era o casamento da Victoria. E os Harmons estavam pagando por ele. E eu não era o tipo de mãe que precisava estar no centro das atenções. Eu não precisava ter um papel na escolha das flores, nem dar minha opinião sobre o menu. Eu só precisava estar lá, sentar em um bom lugar e ver meu filho se casar com alguém que ele amava, e me controlar o tempo suficiente para aguentar as fotos. Diane Harmon me ligou uma vez em março. Fiquei surpresa ao receber a ligação. A conversa durou 11 minutos. Ela me disse que o traje era formal. Perguntou se eu levaria um acompanhante. Quando respondi que não, ela disse, claro, claro, num tom que de alguma forma soou como simpatia e indiferença ao mesmo ligar, mencionou que os lugares já estavam arranjados, e que eu seria bem cuidada. Agradeci e segurei o telefone por um momento, depois que a ligação terminou. Minha amiga Carol veio me visitar naquela noite. Ela me conhecia desde que Nathan estava no ensino fundamental. Trabalhamos no mesmo prédio comercial por 6 anos antes de ela mudar para uma empresa de limpeza diferente, e mantivemos uma proximidade do tipo que mulheres que passaram por dificuldades semelhantes costumam manter. Ela sentou-se à mesa da minha cozinha e ouviu-me descrever a ligação. E quando terminei, ela olhou para mim fixamente e ficou em silêncio por alguns segundos. Apenas passe o dia, ela finalmente disse. É tudo o que você precisa fazer. Comprei um vestido em abril. Rosa empoeirado, longo até o chão, discreto. A vendedora da loja disse que era elegante. Acreditei nela porque queria acreditar. Experimentei-o 3 vezes no espelho do meu quarto nas semanas seguintes, decidindo a cada vez que estava certo, encontrando a cada vez algo novo com que me preocupar. Carol veio me visitar 2 semanas antes do casamento e me disse para parar de olhar no espelho e começar a olhar para frente. Eu tentei. Eu tentei de verdade. Na manhã do casamento, acordei antes das 5. Não consegui dormir. Deitada no escuro, ouvia os pássaros madrugadores do lado de fora da minha janela e pensava no apartamento de 2 quartos no lado leste de Columbus. O aquecimento quebrado. Os turnos noturnos. O rostinho dormindo no berço enquanto eu ficava parada na porta olhando para um armário vazio. Pensei nos lanches que preparava, nos deveres de casa que ajudava a fazer e nos bolos de aniversário que fazia com mistura pronta porque os da padaria eram muito caros. Pensei em cada ligação de domingo de manhã, em cada uma delas. Levantei-me, fiz café e sentei-me à mesa da cozinha até a luz entrar. A propriedade nos arredores de New Haven era ainda mais imponente ao vivo do que qualquer coisa que Nathan tivesse descrito. Portões de ferro na entrada. Um longo caminho ladeado por árvores antigas cujos galhos se uniam acima da cabeça, como um teto de catedral feito de folhas. O edifício principal era de pedra branca, com janelas altas e uma ampla escadaria frontal onde os convidados já se reuniam em grupos quando meu carro chegou. Mulheres em vestidos de gala, homens em ternos escuros. O tipo de multidão que se move lentamente, fala baixinho e parece sempre saber exatamente onde ficar. Alisei meu vestido antes de sair do carro e caminhei sozinha em direção à entrada. Uma jovem na mesa de recepção encontrou meu nome e me entregou um pequeno envelope com o número da minha mesa. Agradeci e me afastei para abri-lo. Mesa 11. Olhei em volta procurando um mapa de lugares e encontrei um exposto em uma placa de madeira perto da entrada do salão principal. A mesa 11 ficava no fundo da sala, perto da porta lateral que dava para a área de buffet. Fiquei ali olhando para ele por um momento. Então dobrei o envelope, coloquei-o na minha bolsa pequena e fui procurar meu lugar. A cerimônia foi realizada no jardim atrás da propriedade. Fileiras de cadeiras brancas estavam voltadas para um arco de pedra coberto de flores claras. Um quarteto de cordas tocava suavemente perto da borda do gramado. A luz do final da tarde penetrava pelas árvores, em um ângulo que fazia tudo parecer dourado e deliberado, como uma pintura que alguém tivesse passado muito tempo compondo. Nathan estava em pé junto ao arco, vestindo um terno azul marinho escuro. Ele parecia ele mesmo, e ao mesmo tempo, alguém totalmente novo. Calmo. Sério. Suas mãos estavam cruzadas à sua frente e sua expressão era a mesma que ele usava desde menino, quando pensava cuidadosamente em algo. Sentei-me na terceira fileira, do lado do noivo, e mantive os olhos nele durante a maior parte da cerimônia. Quando o celebrante proferiu as palavras sobre compromisso, parceria e construir uma vida juntos, senti algo apertar e se soltar no meu peito ao mesmo tempo. Victoria estava linda. Não havia outra palavra para descrever. Ela caminhou pelo corredor no braço do pai, com um vestido que refletia a luz a cada passo. Richard Harmon a entregou com o orgulho cuidadoso de um homem que vinha ensaiando esse momento há anos. Observei o rosto de Nathan quando ele a viu. Aquela expressão foi suficiente. Só isso já fez tudo o mais valer a pena. A recepção mudou-se para dentro após as fotos. O salão principal havia sido transformado em algo de um século diferente. Mesas compridas cobertas com toalhas de linho branco. Velas altas. Arranjos de flores brancas e marfim tão grandes que bloqueavam a visão dos convidados sentados atrás deles. Uma banda estava montada no fundo da sala, e uma cabine de DJ ficava ao lado deles para mais tarde à noite. O teto estava decorado com luzes suaves que faziam toda a sala brilhar como o interior de algo aconchegante e isolado do resto do mundo. Encontrei a mesa 11 e me apresentei aos outros convidados sentados ali. 2 deles eram parentes distantes de Victoria, que tinham viajado de outro estado. Outro casal era formado por ex-colegas de Richard que pareciam não saber ao certo por que tinham sido colocados nessa mesa específica. Mantivemos uma conversa educada durante o primeiro prato. Eu ouvia mais do que falava. O vinho estava bom. A comida chegou em pequenas porções cuidadosas, que pareciam ter sido arranjadas à mão em cada prato. Eu estava indo bem. Estava me controlando exatamente como havia planejado. Então o prato principal foi retirado, e a banda passou a tocar algo mais tranquilo entre as músicas, e a sala se dividiu em conversas menores, e Diane Harmon começou a circular pelo espaço como sempre fazia, tocando ombros, inclinando-se para falar bem perto dos ouvidos, rindo no tom certo. Ela estava circulando pela sala com a eficiência de alguém que organizou eventos como esse durante toda a sua vida adulta. Ela se dirigiu para a área perto da minha mesa. Observei-a parar para conversar com o casal ao meu lado. Então seus olhos pousaram em mim, e algo mudou em sua expressão.
Um reconhecimento. E depois algo mais por baixo disso, mais rápido e menos cauteloso. Ela inclinou a cabeça levemente e sorriu. Sandra, disse ela. Alto o suficiente para que as mesas próximas ouvissem. Estou tão feliz que você tenha vindo. Ela fez uma pausa, olhando rapidamente para os convidados ao redor, com a desenvoltura de uma mulher que sabia exatamente como atrair uma audiência, sem parecer que estava tentando. Então, ela voltou a olhar para mim, com o sorriso perfeitamente no lugar. Tenho que perguntar. É você quem costumava limpar a casa dos Henderson em Maple Grove? Minha amiga Patrícia mencionou que achava que a reconhecia. Você não costumava limpar os banheiros lá? As mesas próximas ficaram em silêncio. Ela disse isso com leveza, quase com cordialidade, como uma simples pergunta entre duas pessoas que simplesmente já haviam se cruzado antes. Mas não havia nada de simples nisso, e todos ao alcance da voz entenderam isso imediatamente, incluindo a própria Diane. Algumas risadas discretas percorreram as mesas ao redor. Alguém sussurrou para outra pessoa. Uma mulher que eu nunca tinha visto antes sorriu para a taça de vinho. Meu rosto estava quente. Minhas mãos estavam imóveis. Eu não me movi. E então, do outro lado da sala, a banda parou. O silêncio que se seguiu era diferente do silêncio que o precedeu. No início da noite, os momentos de silêncio entre as conversas pareciam naturais, do tipo que existe em qualquer sala grande onde as pessoas estão comendo, bebendo e mudando de assunto. Esse silêncio era diferente. Ele tinha uma forma. Pressionava as paredes e se instalava sobre as mesas como algo físico, e todas as pessoas naquela sala sentiram-no chegar exatamente no mesmo momento. A banda havia parado no meio de uma transição. Não era uma pausa natural. Era abrupta, do tipo que faz as cabeças se virarem. Não desviei o olhar de Diane Harmon imediatamente. Mantive o contato visual por um momento a mais do que pretendia. Não por desafio, mas porque meu corpo ainda não havia decidido o que fazer. Minhas mãos estavam apoiadas na mesa. Minha respiração era cuidadosa e lenta. Eu estava ciente dos rostos voltados na minha direção. Estava ciente da mulher 2 mesas adiante que havia sorrido para sua taça de vinho. Eu estava ciente de tudo isso com aquela nitidez particular que surge quando a humilhação chega em um lugar público e não há para onde ir. O sorriso de Diane permaneceu no lugar. Era um sorriso paciente. O sorriso de alguém que havia dito o que queria dizer e agora estava simplesmente esperando que a sala voltasse ao seu ritmo. Ela não tinha feito nada de errado, sugeria o sorriso. Ela apenas havia feito uma pergunta. Abri a boca. Ainda não sabia o que iria sair dela. Então ouvi a voz dele. Na verdade, gostaria de dizer uma coisa. Nathan estava em pé no outro extremo da sala, perto da cabine do DJ. Ele tinha o microfone na mão. Ainda não o tinha levantado. Apenas o segurava ao lado do corpo. Mas o DJ claramente havia recuado, pois a postura de Nathan era do tipo que fazia as pessoas recuarem. Não era agressiva. Não era agitada. Ainda assim, era a mesma maneira como ele ficava imóvel desde menino, quando algo o tocava profundamente e ele levava um tempo para decidir como reagir. A sala se voltou para ele. Ele ergueu o microfone. Quero contar a todos aqui algo sobre minha mãe. Sua voz estava calma. O tipo de calma que não é a ausência de sentimento, mas o controle muito deliberado dele. Eu conhecia aquela voz. Eu a tinha ouvido quando ele tinha 12 anos, e chegou em casa para encontrar um bilhete da escola sobre um garoto que vinha dificultando sua vida há semanas. Ele se sentou à mesa da cozinha e me contou sobre isso exatamente com aquela voz. Medida. Clara, já decidida. A maioria de vocês não a conhece, ele continuou. E tudo bem, ela não é alguém que ocupa muito espaço em uma sala. Nunca foi. Passou a maior parte da vida se fazendo menor para que eu pudesse ser maior. Então, quero dedicar 1 minuto para torná-la um pouco maior esta noite, se estiver tudo bem. Algumas pessoas se mexeram em seus assentos. Ouvi alguém pousar um copo. Nathan olhou através da sala diretamente para mim. Minha mãe me criou sozinha desde que eu tinha 2 anos. Meu pai foi embora e não voltou. E ela nunca, nem uma única vez, falou mal dele para mim. Nem uma vez. Ela preparava meu lanche todas as manhãs antes do sol nascer. Ela trabalhava em turnos noturnos limpando prédios comerciais para que eu pudesse tomar café da manhã antes da escola e encontrá-la em casa quando voltasse à tarde. Quando o aquecimento quebrou em nosso apartamento, em meados de janeiro, ela colocou um cobertor extra na minha cama e disse que era uma aventura. Eu tinha 8 anos. Acreditei nela porque ela disse isso como se ela mesma acreditasse. A sala estava completamente silenciosa agora. Pressionei meus dedos contra a toalha de mesa e olhei para meu filho, parado sob aquelas luzes suaves penduradas, com um microfone na mão, e 23 anos de manhãs entre nós. Ela faltou a uma única reunião de pais e professores em 12 anos, disse Nathan. Uma. Porque o ônibus dela quebrou e não havia outra maneira de atravessar a cidade a tempo. Ela ligou para a professora de um telefone público para se desculpar. A professora me contou isso anos depois. Disse que nunca tinha recebido uma ligação como aquela antes. Alguém em uma mesa próxima emitiu um pequeno som. Não foi uma risada. Algo completamente diferente. Quando ganhei minha bolsa de estudos para Pittsburgh, ela me levou até lá em um carro que já deveria ter sido aposentado 3 anos antes. 4 horas de ida e outras 4 de volta. Ela carregou uma das minhas malas até o andar do dormitório, mesmo com dores nas costas há meses. Ela nunca mencionou as dores nas costas. Descobri isso por meio de um bilhete no bolso da jaqueta dela 2 anos depois, quando a peguei emprestada para uma noite fria. Uma receita médica. Ela vinha lidando com isso discretamente o tempo todo. Eu tinha esquecido aquele receituário. Não sabia que ele o tinha visto. Minha garganta apertou de tal forma que ficou difícil respirar com regularidade. E me concentrei intensamente na vela no centro da minha mesa, mantendo a compostura. Ela nunca me pediu para voltar, continuou Nathan. Nunca me pediu para aceitar um emprego menos importante para ficar mais perto. Nunca me fez sentir que minha partida fosse uma perda para ela, mesmo sabendo que era. Todos os domingos de manhã nos últimos 11 anos, meu telefone toca às 9 horas. Não importa onde eu esteja. Não importa em que fuso horário eu esteja. Ela liga. Conversamos. Ela pergunta como estou me alimentando. Ela me conta sobre Carol e sobre os vizinhos, e sobre qualquer livro que esteja lendo antes de dormir. Então ela diz que me ama e me deixa desligar. Ele fez uma pausa. A sala ficou em silêncio. Minha mãe limpou casas durante toda a sua vida adulta. Ela limpou escritórios e saguões, e sim, limpou banheiros. Ela os limpou para que eu pudesse sentar-me em salas como esta. Para que eu pudesse usar um terno como este. Para que eu pudesse estar aqui esta noite diante de todos vocês e falar com o tipo de confiança que só vem de saber, completamente e sem qualquer dúvida, que alguém no mundo acreditou em você antes mesmo de você dar a essa pessoa um único motivo para isso. Ele olhou então para Diane Harmon. Não com raiva, com algo mais silencioso e definitivo do que a raiva. Eu sei de onde venho, disse ele. Nunca tive vergonha disso. Nunca terei.
E não vou ficar em pé no meu próprio casamento e permitir que a mulher que me criou seja transformada em piada para o entretenimento de ninguém. Não esta noite. Nunca. Ele abaixou o microfone. A sala não aplaudiu imediatamente. Houve um momento de silêncio primeiro. Uma respiração suspensa que todo o espaço parecia ter retido em uníssono. Então alguém começou a aplaudir. E depois outra pessoa. E então o aplauso se espalhou pela sala da maneira como essas coisas às vezes acontecem quando uma verdade é dita claramente em um lugar onde todos já estavam sentindo. Eu não olhei para Diane Harmon. Olhei para Nathan. Ele já havia colocado o microfone de volta na mesa do DJ e estava atravessando a sala em minha direção. Ele atravessou os aplausos sem lhes dar atenção, da maneira como sempre lidava com a atenção que não era o ponto principal. O ponto principal era a mesa lá no fundo. O ponto principal era eu. Ele puxou a cadeira ao lado da minha e sentou-se. Ele não disse nada imediatamente. Eu também não. Ele apenas estendeu a mão e colocou-a sobre a minha na toalha de mesa, da mesma forma que eu costumava colocar minha mão sobre a dele quando ele era pequeno e tinha medo de alguma coisa, e eu precisava que ele soubesse, sem palavras, que eu estava ali. Ficamos sentados assim por um longo momento. Então ele disse baixinho, de modo que só eu pudesse ouvir. Você não limpava banheiros, mamãe. Você construiu uma pessoa. Olhei para a vela. Apertei os lábios. Respirei. Do outro lado da sala, Richard Harmon não falava desde o momento do microfone. Ele estava sentado bem ereto na cadeira, com a taça de vinho à sua frente e os olhos fixos na mesa. Os convidados ao seu redor haviam passado para outras conversas, mas ele permanecia imóvel. E a expressão em seu rosto era uma que eu reconhecia de anos trabalhando em casas que pertenciam a pessoas como ele. Era a expressão de um homem que não tinha mais nada a dizer. O DJ voltou a tocar música alguns minutos depois. As pessoas começaram a ir para a pista de dança. A noite retomou-se ao nosso redor com o ritmo cauteloso de um evento que havia sido planejado a um custo elevado e estava determinado a continuar. Mas na nossa pequena mesa, perto do fundo da sala, algo havia se estabelecido. Algo permanente. O resto da noite transcorreu como as noites costumam transcorrer depois que algo significativo acontece nelas. As pessoas dançavam. A banda tocava. Os copos eram reabastecidos e os pratos retirados. As luzes permaneciam aconchegantes e as flores mantinham-se eretas. E tudo continuava com a elegância ensaiada de um evento que havia custado mais do que eu ganhava em 3 anos. Mas agora havia um antes e um depois. E todos naquela sala sabiam disso, mesmo aqueles que fingiam o contrário. Nathan ficou comigo a maior parte da noite. Não por obrigação. Eu sabia a diferença. Ele circulava pela recepção da mesma forma que sempre circulava por espaços que exigiam sua presença, parando para conversar com convidados, trocando um longo abraço com Victoria, rindo com um grupo de colegas perto do bar. Mas ele voltava. Todas as vezes, sem que eu pedisse, ele voltava para onde eu estava sentada e verificava como eu estava com um olhar ou uma mão no meu ombro antes de seguir em frente novamente. Era a mesma coisa que ele fazia quando era adolescente e íamos juntos a lugares lotados. Ele sempre me encontrava na sala. Victoria veio à minha mesa uma vez durante a noite. Ela se sentou à minha frente, cruzou as mãos sobre a toalha e olhou diretamente para mim. Desculpe, disse ela, pelo que aconteceu com minha mãe. Sua voz estava firme e sua expressão, composta. Mas algo por baixo disso parecia menos seguro do que de costume. A desenvoltura que ela mantivera durante toda a noite havia se tornado um pouco mais frágil. Olhei para ela por um momento. Ela continuava linda em seu vestido, ainda composta daquela maneira particular com que sempre se comportava perto de mim. Mas ela também era, percebi, uma mulher que acabara de ver o marido escolher um lado em seu próprio casamento, e compreendera claramente de que lado ele estava. Eu disse a ela que agradecia por ter dito isso. Ela acenou com a cabeça uma vez, levantou-se e voltou para a recepção. Não vi Diane Harmon se aproximar de mim novamente pelo resto da noite. Ela permaneceu nas mesas principais com Richard, que não havia dito nada desde o discurso de Nathan. Ele comeu sua sobremesa. Aceitou os parabéns dos convidados que se retiravam. Desempenhou o papel de pai da noiva com a precisão mecânica de alguém cumprindo uma tarefa que se comprometera a terminar. Mas a desenvoltura havia desaparecido. A autoridade que ele exalava quando o conheci, aquela presunção silenciosa de que todo o salão lhe pertencia, havia sido substituída por algo menor e mais cauteloso. Não me senti triunfante ao observar aquilo. Quero ser honesto quanto a isso. O que senti foi cansaço. Um cansaço profundo e específico que não tinha nada a ver com a hora. Carol me ligou na manhã seguinte. Eu mal tinha terminado minha primeira xícara de café. Conte-me tudo, ela disse. Eu contei a ela. Tudo. A disposição dos lugares na mesa 11. O comentário de Diane e as risadas que se seguiram. A banda parando. A voz de Nathan atravessando a sala. A mão dele sobre a minha na toalha de mesa. Carol ficou em silêncio por um momento depois que terminei. Aquele rapaz, disse ela finalmente. Foi só isso. Apenas essas 2 palavras. Mas ela disse de uma forma que significava tudo. Da maneira que só alguém que o observou crescer à distância e o amou da mesma distância poderia dizê-las. Eu concordei com ela. O casamento durou 14 meses. Nathan me ligou numa manhã de domingo como sempre fazia, e me disse de forma simples e sem drama que ele e Victoria tinham decidido se separar. Ele disse isso da maneira como dizia as coisas mais difíceis, com clareza e sem encenação, da maneira que eu tinha tentado ensinar a ele pelo exemplo, mesmo quando o exemplo era difícil de dar. Ele me disse que eles queriam coisas diferentes, que provavelmente sempre tinham querido coisas diferentes e passaram o noivado esperando que isso não importasse. Mas importou. A distância entre quem eles eram não diminuiu com o tempo, ela aumentou. Perguntei como ele estava. Ele disse que estava bem, que era triste da mesma forma que finais honestos são tristes, mas que ele tinha clareza sobre isso, e clareza era algo. Eu disse que estava orgulhosa dele por saber a diferença. Ele riu um pouco com isso.